Bom, então o objetivo a partir de agora é verificar como nós realizamos o cadastro de funcionários, né? Então, o principal objetivo é esse. Tá? Então, nós vamos acessar a tela de funcionários e eu vou digitar aqui um código que vai ser o código do funcionário. Normalmente o funcionário já tem seu próprio número de matrícula, né? Pode ser exatamente esse código que você vai cadastrar aqui. E aí você vai digitar o nome dele, por exemplo, José, né? Uma abreviação, se você quiser, né? Esse campo não é obrigatório. A data de admissão dele, que é importante para o sistema saber quando que esse funcionário, que a presença desse funcionário iniciou nessa empresa. E aí você não preenche esse campo de hora, dia e horas mês. Isso vai ser preenchido depois pelo próprio sistema quando você indicar a escala de trabalho dele. Tá? Ok, então dei um código para ele, um nome, admissão. O que mais? Vou dar para ele uma função, né? Aqui são as funções que eu já tinha cadastrado antes, por isso que é importante antes eu já ter cadastrado aqui, né? E já ter cadastrado isso certo, e aí sim eu consigo dar sequência. E aqui eu tenho também grupo. A gente pode utilizar grupos para funcionários quando a gente quer agrupar funcionários de acordo com uma característica que não necessariamente seja área executante, origem e função. Mais para frente, será explicado o conceito de grupos e famílias, né? Para o Sigma grupo e família é a mesma coisa, tá? Para equipamentos, tá? E depois disso vocês vão entender um pouco mais, porque daí para o funcionário você vai conseguir criar uma ficha técnica. Isso é um assunto mais adiante. Bom, então nós temos aqui também o endereço funcionário e outras informações que não são obrigatórias. Aqui embaixo, no tipo funcionário, o sistema vai exigir sim o cadastro, tá? Administrativo, mantenedor ou operador. Nesse caso é um mantenedor. E tem um cadastro aqui que é o plantão do funcionário, que nós não fizemos ainda, né? Então, de propósito, eu cheguei até esse ponto para mostrar a importância do plantão. O plantão do funcionário, ele indica, né, qual é o tempo, qual é o período de trabalho daquele funcionário. Então, ele vai dizer o seguinte: segunda-feira ele começa às 8, vai até meio-dia e depois de 1 até as 5, por exemplo. E aí você vai ter que escolher logo aqui no funcionário de acordo com que tipo de plantão ele trabalha. Se é pelo plantão fixo ou se é pelo plantão anual. No fixo, no Sigma, a gente diz o seguinte: esse funcionário segue uma escala que é fixa. Não muda muito. Muda em raras vezes, de vez em quando ele é solicitado a trabalhar sábado, por exemplo, fazer uma hora extra, né, resolver um problema grave, mas o plantão dele é esse. Então, para isso a gente usa o fixo. E no anual a gente usa quando a gente quer atribuir por um período, né, com uma data inicial, com uma data final, um plantão, e no outro período, por exemplo, uma semana ele trabalha nessa escala e na outra ele trabalha em outra escala. Aí a gente utiliza então o plantão anual, né? Então o primeiro passo, antes na verdade de cadastrar funcionário, é cadastrar essas escalas de trabalho. Então eu vou sair daqui, vou cadastrar aqui escala de trabalho e vou criar. Eu normalmente coloco o código da escala de trabalho assim, né? ESC-01, ESC-02 e assim vai. Então segundo ele vai começar 0800 até as 12 e depois de 13 até as 18, tá? Ou 17. E aí eu vou clicar em preencher, né? Automaticamente o sistema preenche de segunda até sexta para mim. E se ele trabalha sempre sábado de manhã, de repente, eu posso colocar aqui também. Ok? Então criei uma escala de trabalho que eu vou utilizar. Nesse curso, como a gente não tem muito tempo, a gente vai utilizar as escalas de trabalho fixas, né? E existem vídeos, etc., que explicam também o plantão anual. A gente não vai entrar muito nesse detalhe agora. Ok, o último campo que eu gostaria de deixar claro aqui é esse descontar em intervalo de almoço. Quando ele está marcado, quando eu lanço, por exemplo, que o funcionário trabalhou de 8 às 2 da tarde, né, vamos dizer, teve um problema grave, o cara nem parou, foi trabalhando direto até resolver, né? Se eu marquei aqui descontar em intervalo de almoço, o Sigma vai dizer o seguinte: não, peraí, tu trabalhou, tu foi de 8 até meio-dia, tu parou, tu almoçou, tu voltou, e aí de 13 às 14 você foi lá e trabalhou. Então o sistema automaticamente vai fazer essa quebra de horários para ele não trabalhar hora extra. Isso é usado quando aquele trabalho que ele trabalhou naquele período não é considerado hora extra. Se eu não descontar esse intervalo de almoço, o que o Sigma vai fazer?
ele vai dizer o seguinte, tá, você trabalhou de 8 até 14 e aquele período ali no meio do almoço, isso é contado como hora extra. Então, isso é um cálculo que é feito ali dentro do sigma. Bom, ok, então aqui eu tenho a minha escala de trabalho já definida, né? E eu clico em salvar e eu já posso conseguir realizar meu cadastro de funcionários. Acesso aqui a tela de funcionários, digito um código para ele, digito o nome dele, posso colocar uma abreviação, né? Às vezes é importante isso, e coloco também uma data de admissão, uma função para ele, né? Um endereço, posso colocar aqui endereço, cidade, etc, né? Vou marcar que é mantenedor, tá? Vou fazer o cadastro bem básico, bem simples, que é o cadastro necessário para implantar o sistema. E vou indicar aqui o plantão fixo na escala 1. Ok? Então, esses são os principais, a base, né, do cadastro de funcionários. A gente ainda consegue controlar ferramentas, né? A gente consegue dizer, esse funcionário ele é responsável por aquela caixa de ferramentas, ou pela ferramenta A, B e C, pelo martelo, por uma chave de fenda, por um multímetro e assim vai. Então, a gente consegue ter esse controle aqui também. A gente consegue controlar também quais são os cursos que ele fez, né? Se eu quiser saber, poxa, quem tem curso da empilhadeira lá, posso cadastrar aqui e posso consultar, né? Se de repente eu tiver 100, 50 funcionários, vai ficar difícil eu saber quem sabe o que, quem já fez tal curso, quem já fez tal capacitação, e eu posso ter isso aqui direto no Sigma, né? Aqui também tem a área de atuação para dizer em que setor ele normalmente atua, né? Mas o básico e o principal é isso: nome, função, a executante, origem e plantão do funcionário. Feito isso, eu clico em salvar, tá? E o sistema salvou as minhas informações. Então, o importante aqui do módulo mão de obra é o que? É exatamente decidir e cadastrar esses funcionários, porque depois que você fez isso, o cadastro dele vai estar disponível para você atribuir para ele uma OS, para você lançar horas de trabalho dele, né? Para você ter lá no histórico da OS, José Fulano da Silva consertou tal máquina, fez tal operação, né? E aí você começa a construir um histórico dentro da OS. Por isso que esse é um passo inicial. Então, quando a gente está implantando o Sigma e a ordem que o curso é ministrado mostra isso, né? A gente quer implantar as informações que a gente precisa para lá na frente rodar o processo de controlar as ordens de serviço e lançar os históricos. Uma função que também é disponível no sistema, né, é exatamente o cálculo da disponibilidade de mão de obra que já foi mencionado. Então, eu abro essa tela quando eu quero saber o seguinte: quem é que vai estar disponível? Quantas horas de mão de obra eu tenho? Então, eu vou selecionar a executante que eu já cadastrei, um funcionário, é a única, né, a elétrica. Eu vou indicar aqui uma data inicial para fazer essa conta. Por exemplo, essa sexta, ou vamos dizer, sexta-feira, 1º/2, até o dia 6, né, do 2. Clico em pesquisar e o sistema vai me dizer o seguinte: olha só, sexta-feira você tem na elétrica efetivo o José da Silva, né? No sábado, no domingo você não tem ninguém. Na segunda você tem isso, isso e aquilo. E somando todas essas horas, você chega em 32 horas. Então, na hora que eu estou planejando a minha preventiva, eu uso isso para quê? Para saber qual é a minha capacidade de mão de obra, né? E aí vocês viram que exatamente nesse cadastro que nós fizemos agora, ali na área executante, depois no funcionário, o sistema já pode te trazer essa informação. Então essa é uma tela bem interessante de consulta, né? E é muito utilizada quando a gente quer saber quem a gente tem, com quem a gente pode contar. Um outro recurso que nós temos também no Sigma, né, é o cadastro de ausências. Esse é um recurso que não é utilizado na implantação, mas ele é muito útil depois da implantação. Por exemplo, eu tenho o José da Silva, tá? Eu já tenho aqui que ele tem um atestado médico, por exemplo, no dia 1/2, né, do 2013. Eu posso incluir, né, uma ausência aqui, por exemplo, para o dia 30/1/2013 até o dia 30/1
2013. Se, por exemplo, ele está de férias, você pode colocar a data inicial e a data final das férias, né? E o sistema já vai fazer tudo. Marquei aqui que é uma ausência integral e vou aqui indicar o motivo, né? Vamos dizer que ele também naquele dia teve um atestado médico, não estava na empresa. Lanço ausências. E aí com isso, está aqui registrado a ausência do meu funcionário José da Silva. Bom, o que isso impacta? Quando eu vou querer saber qual é, deixa eu verificar aqui se eu salvei isso. Não salvei, eu cliquei em S. Então vou fazer de novo. 30/1/2013, 30/1/2013. Que motivo? Atestado médico, lançar, salvar. Agora sim, se eu vou só verificar aqui de novo, está ali as duas ausências dele. Ok, então eu acesso a disponibilidade de mão de obra, indico a área executante ELE de elétrica, vou pesquisar por um outro período, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, de 25 de janeiro até dia 6 de fevereiro, pesquiso. E aí o sistema já me totalizou ali 56 horas. Se eu for ver aqui no dia 30, ó, quarta-feira foi quando ele não estava. Então, imagina você gerenciando 50 pessoas, né, uma equipe de 60 pessoas, e cada dia você tem um problema. Então, é interessante usar esse recurso para você identificar, né, e para você ter um planejamento da mão de obra melhor. Bom, então esses são os principais cadastros que nós temos no módulo mão de obra. Ainda existe o cadastro de equipe, né, onde você consegue criar uma equipe e vincular vários funcionários. Você ainda tem o cadastro de ferramentas, que é onde você cadastra ali martelo, etc. E depois você vai no funcionário e vincula, né, e diz quantos daquela ferramenta, daquele tipo de ferramenta aquele funcionário tem. Ok? E você pode imprimir um termo de responsabilidade sobre isso, né? Mas a implantação do módulo mão de obra gira em torno principalmente do cadastro, então, aqui de funcionários. Bom, é isso por esse vídeo.